Vamos continuar? Olha só, estão estudando? Hoje, essa nossa videoaula é um tema que você não gosta muito, fração. Mas olha só, é um tema importantíssimo, também que você vai usar a sua vida toda, tá? Forma fracionária dos números racionais. Nós vamos começar a estudar números racionais. Por que forma fracionária? Porque ele tem forma fracionária e forma decimal, tá? Forma fracionária. O que quer dizer fração? A palavra fração vem do latim dividir. Eu acho que é uma coisa que o aluno não gosta muito, né? Dividir. No dicionário também quer dizer porção, parte de um todo. É você ter uma barra de chocolate e você vai dividir a sua barra de chocolate para distribuir para as pessoas, tá? Em um inteiro, há quantas metades? Se eu tenho uma barra de chocolate, dividir ao meio, 2 metades, né? Claro. Aproveite e procure no dicionário fracionar, fracionamento, fraturar. Fratura não, né? É outra coisa. Fracionar, fracionamento é a mesma coisa. Tomei 1/4 de litro de leite. A gente escuta muito falar isso, né? 1/4 é porque eu dividi o litro em 4 partes. Por favor, me dê 3/4 de carne moída. Essa daqui é mais difícil a gente ouvir falar, né? Mas é só uma anotação. Preciso de um cano de meia polegada. 1/3 dos jogadores da seleção brasileira. E por aí vai, você vai ter mais exemplos de fração. Olha só, uma pizza. Eu tenho uma pizza inteira. Então, isso aqui é o que a gente chama de um inteiro. 1/1. Tá? Aqui a pizza foi dividida ao meio. Então, eu tenho metade. Tá? Cuidado, dividir em 2 pedaços não significa metade. Dividir em 2 pedaços iguais significa metade. Porque eu posso dividir essa pizza aqui assim, ó. Um pedaço grande e um pedaço pequeno. Eu também não preciso falar metade igual, porque não existe metade diferente. 1/3, terça parte, dividir a pizza em 3 partes. Dividir a pizza em 4 fatias. Falou em fração, pensa em pizza, né? Aqui, dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eu retirei 2 pedaços, então 2/8. Nós vamos ver depois direitinho o que significa o 2 e o 8. Por enquanto é só uma ilustração. E aqui, dividir em 4, esses 2 estão para cima um pouquinho. Eu só usei 2 pedaços, 2/4. Que também é o quê? O que você observa? É a metade da pizza, não é? Guarda isso, hein? O nome dos termos da fração. Isso é uma coisa que você tem que saber. 2, o número de cima é numerador. E debaixo, denominador. O debaixo, denominador, é para você não esquecer, tá? O denominador representa... Vamos ver o que representa cada termo da fração. O denominador representa em quantas partes a fração será dividida, tá vendo? Eu tenho uma barrinha de chocolate, vou dividir em 1, 2, 3, 4. Gente, pensa bem, a fração é sempre dividida em partes iguais, tá? Mesmo meu desenho fique meio desalinhado. Eu dividi essa fração em 4 partes. É o denominador. Se eu dividir a minha barra... 1, 2, 3, 4, 5, 6. O denominador será 6. Ok? O numerador representa quantas partes serão usadas. Quantas partes eu vou comer, quantas partes eu vou pintar. Então, vamos fazer aqui. 1, 2, 3. Pintei quantas partes? 3. Mas a minha fração foi dividida em 6, tá? 6 é o número que eu dividi. E 3, a parte que eu usei. Vamos ver aqui. Essa. Numerador 1, denominador 4. Ok? Pintei 1, a parte que eu usei. E o denominador debaixo, em quantos pedacinhos eu dividi. Essa parte é fácil, que o aluno não tem muita dúvida.
Leitura das frações, tá? Denominador 2, meio. 3 terços, 5 quintos, então vamos lá. 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 2 quintos, 1 sexto, 4 sétimos. 6 oitavos, 5 nonos. 10 vai ser o quê? Décimo, centésimo e milésimo. 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo. E quando for um número maior do que 10, nós vamos colocar a palavrinha avos. 6, 21 avos. 3 sobre 17. 3, 17 avos. Tá bom? Represente em forma de fração. Então, olha só. Agora, isso aí você vai fazer olhando para aquele slide anterior. 2 quintos. Quintos vai ser o denominador. 2 quintos. 7 oitavos. 7 oitavos. 5 dozeavos. 13 centésimos. 13, denominador. Tá vendo? Agora, olha só uma coisa aqui. Eu quero fazer com vocês, aproveitando esse exercício, a representação em desenho, tá? Queria que você tentasse fazer aí o desenho dessa fração 2 quintos. Fez? Vou dividir o meu desenho em quantas partes? 5, porque é o denominador, de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas partes eu vou pintar? 1 e 2. Tudo bem? O que vai sobrar? 3 partes sem pintar. Tá vendo? Que seria que fração? 3 quintos, que eu não pintei. Tá? Aí você aprendeu 2 frações. Aqui, 7 oitavos. Vou dividir a minha fração em quantos pedaços? 8 pedaços. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, lembrando sempre que esses pedaços são iguais, tá? Meu desenho ficou meio torto. Quantos eu vou pintar? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pintei 7 oitavos. O que faltou para eu pintar? Esse quadradinho que está branco. Como é que seria essa representação? 1 oitavo. Ok? Deu para entender? 5 dozeavos. Mesma coisa. Tá? Vamos fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltou 1. Vou pintar quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Esse aqui a gente não vai desenhar, né? O professor não vai botar uma fração dessa para você desenhar. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? O denominador, em quantas partes a fração foi dividida. Olha só que eu vou deixar para vocês pensarem. Será que o numerador ele vai ser sempre menor? Não. Isso nós vamos ver na próxima videoaula, tá?